Deus preparou um jardim para Adão e Eva, colocou ali os animais, colocou os frutos, deu a glória, deu a vida, deu a comunhão e falou assim: ó, fique aqui, coma daqui, trabalhe aqui, viva daqui e vai dar tudo bem. Mas teve um dia que Adão e Eva decidiram sair. E quando eles decidiram sair, o pecado começou a fazer parte da vida do homem. E por causa do pecado, a Bíblia diz que veio a lei. A lei não veio, irmãos, para limpar o homem, mas a lei veio para mostrar o quão deficiente o homem era. A lei veio, querido, como uma norma, queria mostrar que sozinho o homem não poderia dar certo. E todas as vezes que o homem olhava para a lei, pelo fato de não conseguir praticar de uma forma completa, ele via a necessidade de uma intervenção sobrenatural, ou de uma ajuda divina para que ele pudesse praticar. Talvez, ainda que ele estivesse completando 9 mandamentos sem errar, ele iria pecar no 11º. Talvez muitos praticassem um correto, mas caíam no segundo. Alguns não matavam, mas não amavam o próximo. Outros amavam o próximo, não matavam, mas cobiçavam a mulher do próximo. E cada um, por causa do pecado, por causa da natureza, querido, sofria coisas. O que é que Paulo está dizendo? Ele diz que aqueles que estavam no pecado, eles estavam debaixo da maldição da lei. O que é a maldição da lei? A consequência do erro. Tudo aquilo que o homem fazia de errado, vinha sobre ele como um preço a se pagar. Quando o homem decidiu, querido, dar passos largos, se afastando de Deus, quanto mais distante de Deus ele estava, mais perto do diabo ele se encontrava. E a Bíblia diz em João 10:10 que Deus, dele vem, querido, tudo aquilo que é bom, porque ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas o diabo não veio para dar vida, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E dentre muitas coisas que o homem começou a receber por causa do pecado, se encontra algo que nós iremos conversar nessa noite, que se chama doença. Uma das coisas, irmãos, que começou a fazer parte da vida do homem por causa do pecado, foi a doença. Você sabia que o homem não foi criado para ficar doente? O homem não foi criado para perecer, o homem não foi criado para ter um limite de dias, irmãos. Deus criou o homem para ser eterno. Hoje, o nosso corpo tem um tempo, um prazo de validade. Eu me recordo que certa vez eu ouvi um oftalmologista falando acerca do olho, e ele dizia que era como se tivesse uma data de validade as pecinhas do nosso olho, que ela ia se gastando, é por isso que dificilmente você vê pessoas já com 90 anos, quase 100 anos enxergando, não é de uma forma plena. Por quê? Porque o olho, ele não foi feito para durar eternamente, ele foi feito para render no máximo aí de 100 a 120 anos. Eu ouvi uma palestra de um oftalmologista, eu falei assim, puxa, é verdade, porque esse olho que a gente tem aqui, não foi o olho que Deus planejou para nós. Esse braço, esse corpo que a gente tem aqui, não foi o que Deus planejou, porque sobre as nossas vidas, irmãos, existe um peso da natureza caída do homem. Quando eu e você nascemos do ventre da nossa mãe, nós recebemos uma parte divina que veio de Deus, o nosso espírito, mas o nosso corpo, querido, veio dos nossos pais. Assim como o corpo de cada um dos nossos pais e das nossas mães tem um limite de validade, o nosso corpo nasceu para ter um limite de validade. E por causa desse limite de validade, por causa desse desgaste, doenças começaram a fazer parte e fazem parte da vida das pessoas aqui nessa terra. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que você é um espírito, você possui uma alma e habita em um corpo. O seu espírito, querido, ele é imaculável. O seu espírito já foi salvo, o seu espírito foi recriado, mas o seu corpo, se você não entender aquilo que a Bíblia diz que você pode viver hoje, diariamente ele vai desgastar. E esse desgaste vai trazer enfado, vai trazer cansaço, vai trazer dor para você. O que eu quero que você entenda é que quando o pecado entrou na vida do homem, o homem natural passou a sofrer consequências do pecado. E uma das consequências se chama doença. Nós estamos no mundo natural, onde o natural e o normal é ficar doente. Mas sobre isso, nós precisamos lembrar que existe uma outra verdade. Qual é a verdade?
Nós estamos em um mundo natural, nós temos um corpo natural, mas nós servimos a um Deus, estamos diante de uma aliança com Ele, sobrenatural. A própria palavra já diz sobre o natural. O natural diz enfermidade, o natural diz doença, o natural diz dor, mas o sobrenatural, a verdade que se impõe sobre, é essa que nós precisamos crer para que ela possa reger a nossa vida. Se eu viver apenas do natural, é normal que doenças e mais doenças façam parte da minha vida. Mas se eu começar, querido, a viver um estilo de vida sobrenatural, crendo na palavra, as coisas que a palavra de Deus diz, elas serão reais na minha vida. E uma das coisas que a palavra de Deus garante para nós, irmãos, se chama cura e saúde. Aleluia! Por meio de Jesus, nós temos a oportunidade de fazer a escolha. Nós podemos viver sobre as leis desse mundo e colher das leis desse mundo, mas nós podemos, irmãos, viver sobre uma nova lei. Nós podemos viver sobre a lei do Espírito. Nós podemos viver segundo uma inspiração divina. Nós podemos viver em uma realidade onde tudo aquilo que está em Deus hoje pode ser trazido para nós. Aleluia! Vai comigo para Efésios, capítulo de número 1. Paulo, de uma forma muito sábia, quando ele fala acerca das bênçãos que estão prontas para nós, ele faz questão de nos mostrar o que Cristo conquistou e onde Ele deixou. Efésios capítulo de número 1, está lá depois de Gálatas, se você estava lá em Gálatas 3, Efésios está pertinho. Efésios capítulo de número 1, no versículo de número 3, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga comigo assim: já nos abençoou. Irmão, se uma pessoa hoje, ela chega e ela te abençoa, como é que você entende essa bênção? Vamos lá. Uma pessoa chega para você hoje, aí ela vira e fala assim: irmão, eu quero te abençoar com um carro. Aí você fala assim: oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, obrigado, Pai. Só que ele fala: só que tem um porém. Eu quero te dar esse carro, só que você precisa deixar ele bem escondido na sua garagem por enquanto. De preferência cobre, porque ele está com 12 parcelas atrasadas, ele está com busca e apreensão. Mas fica tranquilo, irmão, depois que você conseguir colocar em dia e pagar as 12 parcelas, pagar o juro, depois que você conseguir acertar tudo isso, aí você pode tirar o carro da sua garagem e começar a andar. Mas ó, eu estou te dando o carro, estou te dando as parcelas atrasadas, os juros devidos. Pergunto para você, querido, isso é bênção ou maldição? Irmão, a maldição da sua vida, não é? É melhor você ir lá na concessionária, tirar o carro, você financiar sem parcela atrasada, você pagar o carro que você quer novinho. Então fala para você, irmãos, isso não é bênção. Quando Paulo disse que Deus já nos abençoou, Ele não nos deu algo, querido, com pegadinha do malandro. Ele nos deu algo, não nos deu algo, querido, que parece ser bom, mas na realidade é ruim, não. Quando Ele nos abençoou com algo bom. E sabe o que é melhor disso, querido? Não tinha parcela atrasada, mas as parcelas já estavam pagas. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele pagou o preço por muitas bênçãos. E uma das bênçãos que Ele deu para nós se chama cura divina. A Bíblia diz em Isaías 53, eu quero que você vá lá comigo agora, folheie a sua Bíblia. Crente ama a Bíblia, amém, irmão? Se você não gosta de ler a Bíblia, eu vou impor as mãos na sua cabeça no final do culto para você aceitar Jesus. E nós vamos juntos começar a ler mais a Bíblia, porque quem tem Jesus gosta da Bíblia. Isaías 53, no versículo de número 4. Se você puder desligar esse ventilador aqui, Simvaldo, eu fico feliz. Aí, obrigado. Isaías 53, no versículo de número 4. Ele diz assim: certamente, com certeza, Ele tomou sobre si todas o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Diz todas as suas enfermidades ou diz todas as nossas enfermidades? É interessante, irmãos, que Isaías ele já começa falando da forma certa. Ele diz: Jesus morreu na cruz, não levando sobre ele as enfermidades dele, mas ele levou a do Fábio, da Ellen, do Paulinho, da Ali.
levou cada uma das enfermidades que hoje nos possuíam, nos pertenciam, dominavam a nossa vida natural. Então ele diz aqui, verdadeiramente é certo, com certeza, Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que hoje nos dá paz estava sobre ele, e por todas as suas pisaduras hoje nós fomos sarados. Cura divina, irmãos, não é algo que Jesus apenas conquistou na cruz, deixou pronto no céu para nós acharmos bonitinho. Cura divina é algo que Jesus conquistou na cruz, está disponível em Deus e hoje tem que ser manifesto nas nossas vidas. Nós só iremos andar doentes se nós quisermos. Uma vez que nós quisermos e ouvirmos, o que é que Isaías 1,19 diz? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Ou seja, se eu ouvir a palavra, se eu crer na palavra, se eu confessar a palavra, tudo aquilo que a Bíblia diz que é meu, vai ser meu. E uma das coisas que Deus já me abençoou se chama cura. Aleluia! Diga comigo, Deus não me chamou para ficar doente. Amém. Aí você pode falar assim, Leandro, então eu nunca vou ficar doente? Querido, deixa eu falar para você. Talvez pode até ser que a doença um dia chegue na sua vida. Mas o que é que você vai fazer quando ela chegar? Você vai mandar ela embora, porque ela não é convidada. Posicionar-se como verdadeiro cristão, irmãos, é muito importante para tudo na nossa vida. Porque infelizmente, por não compreender ou por não praticar a autoridade que nós temos sido privados de muitas coisas. O diabo às vezes vem na nossa vida financeira e a gente deixa ele brincar. Ao invés de a gente nos posicionar, praticar a palavra e mandar ele sair. Sabe, irmão, quando o diabo começar a tentar fazer coisas, ou o mundo tentar fazer coisas contra o seu trabalho, contra a sua empresa, o que você vai fazer? Analisar a si mesmo, primeiramente. Estou dando dízimo? Estou dando oferta? Eu creio que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar? Eu creio. Então o que você vai fazer? Vai chegar na sua casa, pai, obrigado, porque esse lar é um lar de prosperidade. Diabo, tira suas mãos, circunstâncias, tira suas mãos, não vai faltar. Põe a mão na sua despensa lá, irmão, e diga, vai sobrar. Eu vou ter para mim, eu vou ter para abençoar as pessoas, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Isso é crer, isso é praticar, mas isso exige um posicionamento. Muitas vezes, irmãos, nós temos visto os problemas se levantarem e ao invés de partir para cima do problema, a gente, querido, fica na represária, a gente fica na defensiva. Eu vi uma pessoa falando sobre o jogo do Corinthians essa semana, e ela estava falando assim, o Corinthians só não ganha se o técnico deixar eles na defesa. Ele estava falando assim, o Corinthians, assim como ele jogou para fazer gols no primeiro jogo, ele precisa jogar para fazer gols no segundo. Mas se o técnico começar a colocar ele lá atrás, eles vão sofrer pressão o jogo inteiro e pode ser que eles levem os gols que eles não podem levar. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos ficado em uma defensiva quando nós temos a habilidade e o potencial para avançar. Deus não nos chamou, querido, para ficar com medo. A Bíblia diz em Hebreus 10:38 que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos, por quê? Porque o justo vive pela fé. Nós cremos em algo, nós confessamos esse algo, então pode o problema que for se levantar, nós vamos vencê-lo, como? Pela palavra, confessando a palavra, porque aquilo que a Bíblia diz que é meu, eu tomo posse. Se a Bíblia diz que Jesus conquistou na cruz toda sorte de cura para mim hoje, eu preciso simplesmente crer e receber e não pagar. Muitas vezes nós temos sido impedidos de receber a cura de Deus, porque nós achamos que ainda precisa ser algo pago. Quantos de nós, queridos, estamos lá às vezes doentes, a gente fala assim, puxa, Deus ainda não me curou porque eu estou orando pouco, Deus ainda não me curou ainda porque eu ainda pratico alguns pecados, Deus ainda não me curou porque, eu não sei, eu acho que eu estou lendo pouca Bíblia, eu acho que Deus ainda não me curou, e aí a gente começa a tentar achar os porquês. Na realidade, querido, você nunca vai achar na Bíblia Deus nos incentivando para identificar o problema ou o motivo pelo qual a doença chegou.
A única coisa que a Bíblia diz que nós precisamos fazer é reconhecer quem é Deus, reconhecer o que é nosso, reconhecer o que Ele pode fazer em nós, crer, confessar, independente como a doença veio, ela vai embora, irmãos. Aí eu vejo que nós estamos fazendo às vezes de uma forma invertida. A gente fica tentando encontrar por onde o problema entrou e a gente esquece, querido, de por onde ele tem que sair. Aleluia. Mais importante de como ele veio, é importante como ele vai, irmãos. Você se posiciona e você fala, sai no nome de Jesus, e continua praticando a palavra, porque, irmão, se você estiver praticando a palavra com excelência, com afinco, com dedicação, eu tenho certeza que não vão existir brechas para você. Nós sabemos, irmãos, que um coração amargurado, nós sabemos que um coração rancoroso, nós sabemos que pessoas que não conseguem perdoar, muitas vezes elas têm doenças que chegam por meio do coração e por meio dessas coisas. Mas eu acredito que isso não fala sobre a sua vida hoje, amém? Você não é uma pessoa rancorosa, você não é uma pessoa que não sabe perdoar, porque eu digo para você, querido, nós precisamos perdoar. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Jesus, querido, tem para nós toda sorte de bênção. Mas a Bíblia diz também em Marcos 11, 25, que se a gente estiver orando e tiver alguma coisa contra o nosso irmão, é bom a gente parar de orar, vai lá, se acerta e volta a orar. Por quê? Porque a vida do cristão é uma vida por completo. Se Deus por amor está nos curando, nós por amor precisamos perdoar, nós por amor precisamos praticar essa palavra, amém, querido? Então a primeira coisa que você precisa entender, o mundo sem Deus está sob a maldição da lei. O mundo sem Deus está com o corpo caído, passivo de problemas. Nós que temos Deus, temos um corpo ainda em um cativeiro terreno, mas existe uma unção e existem bênçãos em Deus, que elas de uma forma sobrenatural, ou seja, elas podem vir sobre o natural e elas podem modificar toda a nossa vida. Onde existia tudo para dar errado, vai passar a dar certo. Aí você fala para mim, Leandro, tem doença hereditária? Tem doença hereditária. Nós sabemos, querido, pela ciência, não é? E pela medicina, que normalmente foi lá, morreu tetravô, morreu bisavô, morreu avô, morreu pai, por uma doença do coração. O que é natural pela medicina? Vai morrer o filho por doença do coração. Tem essa transmissão de problema? Tem, no natural. Mas quando o espiritual entra em jogo, ele vem sobre o natural, e aquela maldição, aquele problema que passava de geração para geração, ele pode ser curado, restaurado, transformado, e ninguém mais na sua vida vai morrer do coração. Por quê? Porque Jesus veio para mudar a nossa história, irmãos. Deus não nos chamou para viver no natural, mas existe uma vida melhor do que a gente está vivendo, no sobrenatural, uma vida de cura, uma vida de alegria. Você está comigo nisso, querido? Existe cura para nós, existe saúde para nós, existem coisas maravilhosas, mas existe um passo. Abre lá comigo em Marcos 5, 25. Se eu pudesse dizer, talvez nós poderíamos numerar como 4 coisas que são essenciais para a manifestação da cura na sua vida. Nós lemos em Efésios capítulo de número 1, que as bênçãos estão em Deus. A cura está em Deus, a paz, a alegria, algumas coisas já foram compartilhadas dentro de nós, mas muitas coisas ainda estão em Deus. Então o que nós precisamos fazer? Existe uma ação que é nossa, que vai trazer aquilo que está em Deus em manifestação sobre as nossas vidas. Marcos capítulo de número 5, a partir do verso número 25, ele diz assim, ó. Grande era a multidão que seguia Jesus e o apertava. E aconteceu então que certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, há muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía sem antes nada melhorar, antes pelo contrário, só piorava. Ouvindo a fama de Jesus. Você pode falar comigo, diga assim, ouvir. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, querido, para que as bênçãos de Deus se manifestem na nossa vida, é ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doença é algo que nos escraviza, a doença é algo que nos aprisiona, mas quando eu começo a ouvir que existe uma luz no fim do túnel, quando eu começo a ouvir que existe uma saída, esse ouvir vai mexer comigo.
Eu lembro certa vez que uma pessoa estava com um problema de câncer e era um câncer muito diferente, atípico. E aquela jovem adolescente que estava padecendo com esse problema, ela não era cristã. A mãe dela ouviu falar de um tratamento novo desenvolvido em São Paulo para com o câncer. Não é? E essa menina, imaginem uma menina que estava triste, achando que ia morrer, tendo a certeza que ia morrer. De um dia para o outro ela começou a ficar alegre, ela começou a ficar feliz, porque esperança foi injetada no coração dela por causa de um novo tratamento. Querido, se o coração de uma menina pode se alegrar quando ela ouve um tratamento científico ou médico, o que é que a notícia de Deus ou a palavra de Deus não pode produzir no nosso coração? É por isso que às vezes, querido, eu tenho batido na tecla e eu tenho pego um pouco no pé em alguns cultos sobre a importância de nós nos alegrarmos com a palavra. Porque a forma que nós recebemos a palavra muitas vezes vai determinar o desfecho daquela palavra na nossa vida. Quando eu ouço sobre cura, irmãos, eu preciso vibrar. Quando eu ouço sobre amor, eu preciso vibrar. Quando eu ouço sobre dinheiro, o povo vibra muito quando ouve sobre dinheiro, mas precisa aprender a vibrar sobre cura, irmãos, porque ninguém gasta dinheiro morto. Amém ou amém? Então quando você ouve sobre cura, quando você ouve sobre amor, tem que vibrar. Então quando você ouve Isaías 53, verdadeiramente, você tem que dar uns glória a Deus no seu lugar, amém, querido? Você tem que mostrar que essa palavra está chegando com alegria no seu coração. Quem ouve faz algo. Então essa mulher, ela ouviu. Irmão, é importante ouvir, e não só ouvir uma vez, ouvir mais de uma vez. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Não é ouvir uma vez, é pelo menos duas. Mas quem é crente ouve 3. Quem é crente ouve 4, 5, 6, 7, 8. E não para de ouvir, por quê? Porque quanto mais eu ouço, mais eu entendo. Quanto mais eu ouço, mais sensível eu fico, mais convicto eu fico. Essa mulher estava morrendo, irmãos, 12 anos, só piorava. De repente ela ouviu uma notícia. Qual notícia? Não era de um novo método de tratamento, mas era de um homem que poderia curar. E sabe qual é o melhor de tudo? De graça. É de graça. Qual é a minha parte? Ouvir. Dar ouvido. Depositar o quê? Crédito. Porque olha o que essa mulher fez. Diz assim: ouvindo a fama de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou-lhe, porque dizia para consigo mesma: se eu apenas tocar, ficarei curado. Irmão, imagine agora essa condição dessa menina, porque eu quero que você entenda como tem funcionado ou como não tem funcionado cura na nossa vida. O médico falou, vai morrer, 12 anos tratando, só piora. E o problema, querido, que não era só uma doença. Tudo que falava sobre sangue e hemorragia naquela época, irmãos, era considerado impuro. Essa mulher não podia fazer as práticas com um homem, seu marido talvez, não sei se ela era casada ou não. Essa mulher não podia oferecer serviços para o Senhor, porque a mulher, querido, que tinha contato com sangue, principalmente nos seus dias de menstruação, ela era considerada impura, ela não podia fazer nada. E em alguns momentos durante o povo, essa mulher precisava ficar fora do arraial, para você ter noção. Dias antes e dias depois, elas eram consideradas impuras. Essa mulher era uma mulher impura. Então não era só ter uma doença, porque hoje, irmãos, tem muita gente que carrega a doença e ninguém sabe. Tem gente que tem câncer, ninguém sabe. AIDS, ninguém sabe. Tem gente que tem tanta doença e você nem sabe, então você se relaciona a essa mulher, irmãos, não tinha como, todo mundo sabia. 12 anos passando na mão de todos os curandeiros, de todos os médicos. E ela de repente ouviu. Mas ela não apenas ouviu, ela decidiu dar crédito àquilo que ela tem ouvido. Sabe, irmão, nós precisamos dar crédito àquilo que nós temos ouvido. Nós precisamos dar crédito àquilo que a palavra tem dito. E quando é que eu sei que uma pessoa deu crédito? Quando ela faz algo com aquilo que ela ouve. Crer fala sobre ouvirmos algo, sobre confessarmos esse algo. Eu ouço, eu creio. Depois que eu creio, eu falo. 2 Coríntios 4,13 diz que o espírito da fé é crer, por isso eu falei. Então eu ouço, eu creio e eu ajo.
Essa mulher não só falou, mas ela saiu da casa dela, irmãos, e ela foi até onde Jesus estava. Deixa eu contar um segredo para você. Quando o dia mal chegar, você não pode correr de Deus, você tem que correr para Deus. Quando as coisas ficarem difíceis no seu trabalho, irmãos, é aí que você precisa ir mais para o culto. Quando as coisas ficarem difíceis no seu ministério, ficar difícil no seu casamento, ficar difícil na educação dos seus filhos, quando tudo estiver piorando, irmão, se possível, coloca um colchãozinho dentro da igreja e mora aqui. Porque é aqui que você vai ser inspirado, é aqui que você vai ser renovado pela palavra, é aqui que irmãos vão orar por você. Mas quando você vai se afastando, sabe o que você está fazendo? Você não está agindo em linha com aquilo que você ouviu, ou seja, você não está crendo. Se você está ouvindo, não está crendo, não está agindo, querido, a sua fé, ela vai ser abortada, resultados não vão acontecer. A cura está em Jesus, as bênçãos estão nele, mas ouvir, crer e agir vai fazer com que aquilo que está em Deus venha sobrepor a minha natureza natural, e o meu corpo, querido, vai ser revestido por um poder, ao ponto de desfrutar de cura e saúde através de Jesus Cristo. O natural, querido, é ficar doente. O natural lá fora é padecer. Mas nós não somos naturais, nós somos sobrenaturais. Aleluia! E ser sobrenatural, querido, é viver de uma forma onde o mundo pode ficar doente lá fora, mas eu vou crer que nenhuma doença vai chegar à minha casa. Mas são níveis. A cura, ela pode se manifestar no primeiro nível, como? A doença chega e eu sou curado. Mas a convicção nessas verdades, elas podem crescer de uma forma tão intensa, irmãos, ao ponto de eu crer que a doença nem vai chegar. Aleluia! Eu posso crer e confessar e me alegrar, e o dia mau não vai vir. Por quê, querido? Porque eu estou confessando, e a minha confissão, ela está indo à frente, abrindo portas, mudando coisas. Não espere o problema chegar, querido. Não espere a montanha se levantar para você mandar sair. Antes mesmo de vir, renda graças, querido. E Deus vai indo à sua frente, abrindo seus caminhos, facilitando as coisas. Porque as suas palavras estão construindo algo maravilhoso para você. Aleluia. Vai lá comigo, Provérbios capítulo de número 4. Então essa mulher ouviu, creu e agiu. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Quando nós fazemos isso, irmãos, poder sobrenatural se manifesta na nossa vida. A fé colocada em prática é poderosa para produzir resultados. Provérbios capítulo de número 4. Aleluia. No verso de número 20, Provérbios 4, 20, ele está falando para os filhos aqui. E se você é um filho de Deus, você vai tomar posse disso. E ele diz assim, Provérbios 4, 20: Filho meu, atenta ou dê ouvidos à minha palavra. Olha aqui, parece que é a mesma coisa que a mulher do fluxo de sangue fez. Dê ouvidos à minha palavra, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos, ou seja, dê crédito, preste atenção, acredite nele. E ele diz assim no 21: Não os deixe se apartar dos seus olhos, antes guarda-o nos mais íntimos do seu coração. Irmão, eu só guardo dentro do meu coração aquilo que eu valorizo. Ninguém coloca dentro do cofre algo que não tem valor, querido. O seu coração é o seu cofre, porque é no seu coração que está o seu bom tesouro. A Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O que é que Deus está dizendo? Gaste tempo ouvindo a palavra. Não apenas isso, dê crédito a essa palavra. Não apenas isso, guarde ela no seu coração. Por quê? Porque tudo aquilo que está no seu coração vai sair pela sua boca. Tudo aquilo que está no seu coração vai sair pelas suas mãos. Tudo aquilo que está no seu coração vai fazer, querido, com que a sua vida frutifique isso. O fruto de uma árvore está ligado à essência dela. Aleluia, aquilo que existe por dentro vai ser manifesto do lado de fora. E ele continua dizendo no verso 23, do 22, melhor dizendo: porque são vida para aqueles que a acham, e saúde para todo o seu corpo.
Olha que interessante. Ele diz: ouça a minha palavra, guarde a minha palavra, incline os ouvidos à minha palavra, guarde no seu coração. Por quê? Porque quem acha essa palavra, acha vida e saúde. Aleluia. Acha vida porque quando a doença vem, ela vem para te morrer, te matar, te assassinar, te destruir. Ninguém, irmãos, vai lá e fala: nossa, eu estou com uma doença, puxa, estou me sentindo mais bem do que nunca. Não existe isso, irmão. Quem está doente fica mais fraco, quem está doente fica debilitado, a doença vem para matar. Tudo aquilo que vem do diabo vem para te destruir. Mas quando você aprende a colocar essa palavra no seu coração, quando você começa a deixar essa palavra entrar de uma forma intensa nos seus ouvidos, quando você começa a deixar essa palavra sair pela sua boca, sair pelas suas mãos, vir como um fruto abundante e fazer parte do seu dia a dia, essa palavra, ela se torna vida. Ou seja, ela cura as enfermidades. Mas não apenas isso, querido, ela produz saúde. Se nós guardarmos a palavra de Deus, nós vamos andar em saúde. Certa vez estava ouvindo uma ministração do pastor Edmilson lá do Rio de Janeiro. A Kelly é fanboy dele, né? Fangirl dele. E sempre no carro ela está ouvindo. E eu lembro que de tanto ela ouvir, eu também ouvi por tabela. E tem algo que me chamou muita atenção na ministração dele. E ele disse assim no meio do culto: eu não sei como eu agiria se eu pegasse um câncer. E todo mundo parou. E ele falou assim: eu não sei se eu conseguiria confessar fé, eu não sei se eu conseguiria me levantar, eu não sei se a dor de uma quimioterapia iria me fazer olhar para o céu e falar: pai, está muito difícil, em paz entrego o meu espírito, me leve, eu quero ir para o céu porque eu sei que é incomparavelmente melhor. Ele disse: eu não sei como eu agiria. Ele falou: mas eu sei de uma coisa, existe um estilo de vida que eu posso viver hoje que o câncer nunca vai me alcançar. Sabe, irmãos, nós não podemos saber como nós iremos agir numa situação de dor ou numa situação de pressão, mas nós sabemos, mediante a palavra, como nós podemos agir para essas coisas nunca chegarem na nossa vida. Como é? Andando em amor, amando as pessoas, perdoando as pessoas, praticando a palavra, confessando a palavra. Querido, se eu todos os dias acordar pela manhã e falar: pai, obrigado porque a sua vida corre dentro do meu corpo. Obrigado, pai, porque a tua palavra diz que o Senhor enviou a tua palavra e a palavra o sarou. Pai, existe cura sobre a minha vida. Pai, existe saúde sobre a minha vida. Você acorda de manhã, querido: oh, pai, obrigado porque pelas suas pisaduras eu sou sarado. Obrigado, pai, porque eu guardei a tua palavra no meu coração e ela é vida para aqueles que a acham e saúde para todo o seu corpo. Irmão, se nós fizermos isso, nós vamos viver um estilo de vida onde a doença pode chegar a metros de você, mas ela não vai poder te tocar. São duas formas. É bíblico a doença chegar e você ser curado, mas melhor do que isso, é bíblico, querido, a doença estar disponível no mundo, mas ela nunca tocar você. Então o que eu quero te incentivar nessa noite: abra sua boca, irmãos. Comece a cantar a palavra, comece a declarar a palavra, comece a render graças pela palavra. Sabe, você que pretende um dia ter filho, comece a ir desde já: pai, obrigado porque o meu filho vai vir em saúde, obrigado porque a minha filha vai vir em segurança, obrigado, pai, porque eu vou viver até os últimos dias da minha vida em saúde divina, eu vou viver bem. Sabe, irmãos, e se nós começarmos a confessar isso, a Bíblia diz que bênção e maldição, vida e morte estão no poder da nossa língua. Comerá do seu fruto quem a bem a utiliza. Nós estamos falando sobre cura, mas isso vale para tudo. Eu posso acordar de manhã e falar: pai, obrigado porque dinheiro não falta na minha casa. Oh, pai, obrigado porque portas estão se abrindo por todos os lados. Obrigado, pai, porque bondade e misericórdia me seguem e hoje vão me encontrar e eu vou encontrar favor em tudo aquilo que eu preciso. Sabe, querido, essa é uma oração não de um momento de dificuldade, mas é uma oração que vai talvez te impedir de chegar no momento de dificuldade. Aleluia. Fale mais, ore mais, se alegre mais, vibre como aquilo sendo seu, irmãos. Quando nós estamos falando nessa noite sobre cura, você precisa vibrar porque você está recebendo um presente de Deus. Deus está te lembrando que existe uma vida nobre para ser vivida, irmão. Se você entrou aqui doente, você pode sair daqui curado. Se você entrou aqui, querido, sarado e curado, você pode ir embora assim e voltar a culto que vem assim. Por quê? Porque nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a sua casa, nenhuma mentira do diabo vai se sobrepor
sobrepor as nossas vidas, irmãos. Nós vamos viajar e doença não vai pegar. Nós vamos viajar e surtos não vão encontrar a nossa casa. Nós vamos, querido, ir para todos os lugares. Ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, vai ter 1000 endemoniados de um lado, vai ter 1000 com virose do outro, mas a gente vai sair ileso. Por quê? Porque nós estamos confessando a palavra. Antes do problema chegar, nós estamos clamando por uma intervenção divina. E se nós assim fizermos, querido, assim nós vamos viver e assim nós seremos bem-sucedidos. Deus nos chamou para desfrutar da cura, mas Deus também nos chamou para andar em saúde. Você está pronto para andar em saúde divina, querido? Então diga comigo: Pai, muito obrigado, porque eu sou sarado, curado, existe muita saúde em mim. Aleluia, no nome de Jesus. É verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz, querido, que a Zoe ou Zoé de Deus está em nós. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, a própria vida de Deus corre dentro de nós. E se a vida de Deus corre dentro de nós, saúde corre dentro de nós, coisas boas correm dentro de nós. Aleluia. O próprio Paulo diz: ainda que meu homem exterior se corrompa, se canse, contudo, o meu homem interior se renova de dia após dia. Puxa, está começando a ter uma dor na articulação aqui, pastor, eu acho que é velhice. Não, querido, você vai chegar até os seus últimos dias aqui na terra. Se Jesus vier buscar você, você vai ser arrebatado. Se ele demorar um pouquinho mais, você vai até o seu último suspiro, querido, sem dor nas articulações, sem problemas respiratórios, sem debilidades. Por quê? Porque existe uma palavra sobrenatural, querido, que pode fortalecer a sua vida. Aleluia. Eu acredito que Jesus vem nos buscar, irmãos, mas se ele demorar um pouquinho mais do que a gente acredita, nós iremos terminar a nossa carreira com excelência. E terminar com excelência fala sobre terminar com saúde. Amém? Você está pronto para viver cura? Você está pronto para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados? Impõe as mãos sobre os seus filhos, impõe as mãos sobre os seus conhecidos, e essa palavra que você aprendeu um pouquinho hoje à noite, ela vai mudar a sua vida, a sua história.